Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Já falava Renato Russo, o Vasco é uma grandiosíssima festa estranha, com muita gente esquisita. Você acha certo isso que está acontecendo dentro do Vasco? Vamos mostrar o desmonte da base do Vasco nesse vídeo. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Nós estamos quase chegando a 18 mil, falta cento e poucas pessoas, cento e pouquinho, para se inscrever no canal, para a gente bater a meta de 18 mil. Dá essa moral para a gente aí, ajuda a gente aí com um like e se inscrever no canal. Quando se inscrever, ativa o sininho de notificações da opção todas, tá legal? Para sempre que tiver vídeo aqui, o próprio YouTube te avisar. Vamos para essa história aí. O Vasco vem se desfazendo da base na gestão do Pedrinho. Você está exagerando, o Vasco fez alguns maus negócios, mas também fez bons negócios com os jogadores da base. É assim mesmo, o jogador da base tem que ser negociado. Estoura a idade, não tem espaço no time profissional, tem que ser vendido. Concordo. Mas como é que estoura a idade quando você tem 17 anos? Por que você sai do Vasco sendo o artilheiro do time do Sub-17? Não tem, esse cara não vai ter espaço no Vasco? Um artilheiro do Sub-17? Não pode esperar ele para o Sub-20, ver se ele vai amadurecer, se ele vai fazer gol, para poder aproveitar ele em cima? O Vasco está tão bem assim de atacantes no time de cima? Vamos ver uma lista de jogadores da base que já saíram na gestão do presidente Pedrinho. E olha, a maioria deles foi na calada da noite. Talvez você nem saiba que esse jogador já não é mais do Vasco. Vamos ver essa arte aqui, ó. Raí, lembra do Raí? Camisa 10 do Vasco, era a reserva do Estrela. Quando o Rafael Paiva sobe o Raí, sobe o Estrela, para jogar umas partidas no profissional ano passado, o Raí assumiu a 10 do Sub-20 e não deixou saudade do Estrela, jogou pra caramba. Sumiu do Vasco, foi doado, saiu do Vasco. Esse não está nem emprestado, ele já não é mais jogador do Vasco. E o Vasco, oficialmente, formalmente, não recebeu nada pelo jogador. Saiu na calada da noite, ninguém sabe, ninguém viu por quê, ninguém se explica. JP, que o presidente Pedrinho disse que não estava performando, realmente. JP era um jogador que não estava performando, mas será que estava na hora assim, de sair mesmo? Saiu para o Avaí. Esse é até um pouco mais explicado, porque realmente teve algumas oportunidades no time profissional, se machucou, não é um jogador tão intenso assim, está jogando lá no Avaí com o preço do passe fixado. O que chama atenção é o valor do passe, do 1,5 milhão de dólares pelo jogador. É muito pouco por um camisa 8, camisa 10. É muito pouco. E ele está jogando lá no Avaí. Ele está se destacando no Avaí, mais ou menos. Ele entra, tem jogado bem, mas ele reserva hoje no Avaí. Mas o JP faltou um pouco de paciência com ele. Lucas Eduardo, volante seleção brasileira, um primeiro volante bom que era a reserva do Barros, quando o Barros sobe, e aí o Lucas Eduardo assume a posição no Sub-20, multicampeão no Vasco pelo Sub-20, considerado uma grande geração do Vasco. Tinha Barros, tinha o Lucas Eduardo era o reserva, uma geração forte, um jogador que chegou à seleção brasileira, só teve uma partida no profissional, mesmo assim, entrando no segundo tempo, em um time misto, Nem era o time profissional do Vasco, aquele time misto, formado ainda com um monte de jogador que o Vasco depois dispensou, que o Vasco não queria mais, uns jogadores que não tinha mais sentido nenhum no Vasco, e o cara entrou nesse jogo, jogou 15 minutos, foi o suficiente para o Vasco chegar à conclusão que esse cara não serve, esse cara não vai jogar futebol para o Vasco. E aí o Vasco emprestou ele para o Cuiabá, e aí depois o Vasco foi lá e pegou ele do Cuiabá, porque o Vasco tinha uma proposta para vender ele para a Ucrânia, e aí tudo certo para ele para a Ucrânia, a proposta financeira para o jogador foi ruim, o jogador falou, não vou não. Me tiraram do Cuiabá, e agora para eu ir para a Ucrânia com um salário desse eu não quero. E aí agora o Vasco está com o jogador. Agora o jogador não saiu, não ficou, não foi, e não vai ser aproveitado, está de lado, está aí, perdendo um talento aí, uma má gestão. Jogador que tinha idade ainda de Sub-20, agora o jogador não quer voltar para o Sub-20. O Vasco tirou ele, que ele estava lá jogando no Cuiabá, e também não conseguiu vender ele para a Ucrânia. E olha, era um valor maravilhoso a venda, 1,5 milhão de euros, sempre baratinho, Estranho, O Lincoln, um zagueiro que entrou no time profissional e realmente ele é culpado, porque ele entrou, jogou bem e fez um gol. Depois disso, nunca mais teve chance. Não, esse cara vai chamar muita atenção, a gente vai ter que acabar ficando com ele. Não, vamos emprestar ele por Volta Redonda
e a gente paga o salário dele. Então não é nem para uma economia. Emprestar o cara por Volta Redonda ainda paga salário para o cara integralmente. É estranho, né? Não é esquisito? Bem esquisito, né? O Barros é a maior prova da cagalhopança dessa gestão, né? Empresta o cara para o América Mineiro, emprestou para o Amazonas ano passado, mas não é um problema que ele teve com o gringo lá, o treinador gringo, né? A família Dias, o Ramon Dias, ele teve lá um problema com o Ramon Dias, aí teve que sair do Vasco, vai afastar, foi um problema disciplinar, não foi questão técnica. Emprestar ele para o Amazonas, ele fez um excelente campeonato, volta para o Vasco no início do ano, já não tem mais Ramon Dias, já não tem mais 77 Partners, já não tem mais Alexandre Matos, não tem mais nada disso, é um outro Vasco, um novo começo de ano, e aí os gênios do Vasco chegaram à conclusão que esse jogador é fraco, bom é o que a gente tem, é o Hugo Moura, é o Jair, trouxemos o Tietê, temos o Paulinho, temos o Esforza, estamos muito bem de volante, precisa do Barros, empresta o Barros para o América de Minas. Aí empresta o Barros de graça para o América de Minas, mas vamos colocar uma cláusula, que se o Barros se destacar, a gente quiser o Barros de volta, a gente tem que pagar R$1 milhão por ele. É muito bom essa cláusula, vamos colocar essa cláusula assim. E o Vasco assinou essa cláusula. Enfim, o cara se destacou, o Cruzeiro quis comprar o cara por 2 vezes, fez 2 propostas, o Vasco falou, pô, se o Cruzeiro, que está melhor do que a gente, está com grana, está querendo comprar o Barros, é porque esse moleque é bom, traz o Barros de volta. Ah, tem a cláusula, tem que pagar R$1 milhão. E aí negocia para lá, negocia para cá, fez o América de Minas compreender que era R$1 milhão pelo ano, mas ele já tinha jogado metade do ano, era só metade, pagou 500 mil. O Vasco foi lá e sacou 500 mil para recuperar o jogador que já era dele. É a cagalhopança de gestão. Isso prova o amadorismo dessa gestão. O outro jogador é o Paixão, um pontinha, que jogou bem todas as vezes que ele entrou no Carioca, né? Não esse ano, no ano passado, entrou e jogou muito bem. Jogou bem, mas teve o azar de no elevador levar um tapa do Medel e retribuir o tapa. Foi lá e esmurrou o Medel. Com toda razão, o Medel bateu no garoto no elevador porque ele não deu bom dia. Ele estava mexendo no celular. E o Medel resolveu dar um tapa na cara do garoto. E o garoto falou, eu sou Vasco, rapaz. Eu estou no Vasco desde meus 7 anos de idade. Você chegou agora, gringo. O Paixão era muito maior do que o Medel, arrebentou o Medel no elevador. Teve a turma do deixa disso, ele foi emprestado para o América de Natal. O Medel saiu, o Paixão ficou no limbo, voltou para o Vasco, e o Vasco resolveu, como o Paixão estava no limbo, a gestão resolveu começar a emprestar o Paixão e agora venderam ele para um time, se eu não me engano, da Bélgica, não sei para onde que ele foi, Ucrânia, algum lugar assim, Bielorrússia. Ele está num lugar desse na Europa, no futebol de terceira categoria lá na Europa. Está lá o Paixão vendido, não é mais jogador do Vasco, acho que perdeu um jogador que jogava pela ponta, um jogador de ponta, era maravilhoso. Não, realmente o Paixão não era um jogador maravilhoso, não era o Edmundo que jogava ali aberto pelas pontas, não é, o Paixão não é, o Paixão é o Paixão, mas o Paixão é melhor que o Alex Teixeira, mas muito melhor que o Alex Teixeira. O Paixão é 1 bilhão de vezes melhor do que o Lloyd Augusto. Ah, pô, se eu posso pagar 9 milhões no Lloyd Augusto, se eu posso pagar um salário de 300 mil para o Alex Teixeira, por que eu vou ficar com um garoto Paixão que me dá resultado, que ataca, que dribla, que vai para frente, que é audacioso? Pô, esse cara eu não quero. Paixão? Não, Paixão não. Vamos ficar com o Alex Teixeira, pô, é muito melhor. Parabéns, gestão de futebol sendo bem feita. André é artilheiro do Sub-17, chegou a jogar no Sub-20, fazendo gol, saiu do Vasco. Saiu de graça, né? A gente não sabe, não tem nem informação, não se sabe nem aonde está direito o André. Não vou falar que parece que está no Juventude, mas não está nem confirmado essa história, parece que foi para o Juventude. O Caio Júnior, outro jogador da base do Vasco, revelação da base do Vasco, também foi embora. Igor Toledo é a terceira geração de craques de volante de seleção brasileira da base. Barros, aí o Barros saiu, foi o Lucas Eduardo que assumiu, o Igor Toledo era a reserva do Lucas Eduardo e depois começou a jogar junto com o Lucas Eduardo. Jogava de 8 e de 5, jogava mais de 8. Igor Toledo foi agora para o Atlético Mineiro. O Vasco emprestou ele, a gestão do Vasco, a direção do Vasco doou, foi doação, entregou 50% do passe do Igor Toledo para o Atlético Mineiro e o Vasco ficou com 50%. Se o Atlético Mineiro vendeu o Igor Toledo, o Vasco ganha 50% do valor que o Atlético Mineiro vender ele. Pô, que negociação, hein? O Vasco abriu mão de 100% do jogador, deu 50% para o Atlético Mineiro. De graça. Sim. Sem o porquê. Por que fazer isso? Qual é a explicação desse negócio? Aonde que isso é bom? Não em lugar nenhum. Do lado do Igor Toledo temos o Ícaro, né?
que também um jogador da base que sumiu, ninguém sabe onde que tá, ninguém sabe, ninguém viu, só não tá mais no Vasco. Matheus Ferreira, esse caso do Matheus Ferreira é emblemático, é outro caso tipo Barros. Parece que o menino tem problema disciplinar, tem umas dificuldades e tal. E aí o Vasco, que é uma gestão incapaz de disciplinar um menino de 17 anos, emprestou ele para o São Paulo com o preço do passe fixado. Agora, se você não está sentado, senta, amigo. Porque se você estiver dirigindo, para o carro para escutar esse número. O Matheus Ferreira foi emprestado para o São Paulo pelo valor de R$1,5 milhão de passe fixado. Foi emprestado de graça. E se o São Paulo quiser ficar com o jogador, paga R$1,5 milhão. Agora o Matheus Ferreira está forçando uma situação que ele quer sair do São Paulo e quer voltar para o Vasco. Não sei se ele está tendo problema de disciplina lá. O São Paulo quer ficar com ele. Gostou do garoto, de que joga futebol, quer ele. Seleção brasileira também. Camisa 5 da seleção brasileira de base sub-17. E o Vasco não quer pegar ele de volta. Não sei se tem multa. O garoto não quer ficar mais no São Paulo. Não sei se ele arrumou problema lá, a gente não sabe. Ele é complicado, ok. Mas, pô, é um garoto de 17 anos que joga bola. Você pode ajeitar. Vende o cara então, mas não por R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Vocês sabem o que é isso? É menos do que o que? $500 mil. Muito menos, cara. Se fizer a transação, vai dar aí o quê? 300? Se vai dar $300 mil num jogador de futebol, num volante. Quem é que vende um volante de 17 anos por $300 mil? Aonde tem jogador de seleção brasileira de base? Aonde isso? E o outro foi o Vitão. Um zagueiraço que era reserva do Lincoln. Quando o Lincoln vai, porque o Rafael Paiva leva o Lincoln para o profissional, o Vitão assume, chega a jogar do lado do Luiz Gustavo, um zagueiraço, seleção brasileira também, Vitão. Foi doado também no início do ano, saiu aí a custo zero, ninguém sabe, ninguém viu, foi embora, não é jogador do Vasco mais, tá aí, tá perdido. É isso aí. E aí, ó, só aqui são 2, 4, 6, são 12 jogadores. Ainda tem o Paulinho, lateral direito, Paulo Ricardo, que tá, não vai dar nada, vai estar doido para desfazer dele também. Uma pergunta é, eu nunca vi nesses anos todos de Vasco uma gestão que se desfizesse assim a lote de 12 jogadores da base e muitos saindo na calada da noite. O que está errado? Qual é a justificativa? Quando o jornalista perguntou para o Pedrinho falou só do JP. Falar do JP é mole, eu quero ver explicar o Vitão, explicar o Raí, o André, eu quero ver explicar esses caras. O JP é mole, pô. O JP é muito mole. Ainda falou que o jornalista era agressivo, fazer esse tipo de pergunta. Não pode perguntar. O Vasco não tem transparência, o Vasco não responde nada, e eu não tenho recordações de a base ser assim delapidada com tanta pressa, com tanta violência. 12 jogadores em 1 ano e meio de gestão. Caramba! A gestão assumiu em janeiro de 2024. Nós estamos aqui, nós estamos começando agosto, vamos botar só 6 meses, já são 7 meses, né? 1 ano e 7 meses de gestão e os caras já se livraram de 12 jogadores da base do Vasco. Tem jogador que já saiu desde o início do ano, a gente só vai descobrir agora. Foi o caso do Ícaro. A gente foi saber agora essa história. Cara, os jogadores estão indo embora do Vasco, todo mundo está saindo do Vasco. Aí você vê um cara que se diz vascaíno, né? Os torcedores que se dizem vascaínos, porque esses caras não são vascaínos, só se dizem vascaínos. Para defender o Pedrinho, começa a fazer esse tipo de comentário. Você tem que entender que o Vasco está na recuperação judicial e o Vasco precisa enxugar as suas despesas. E esses garotos ganham bons salários. Tá bom. Quanto você acha que ganha o Ícaro? Quanto você acha que o Ícaro ganha? O Lincoln, que é o cara que mais destaca desses todos ali, eu acho que é o Lincoln, é o que tem mais destaque. Quanto você acha que ganha o salário? Qual é o salário do Lincoln? O Lincoln não ganha R$100 mil. O Lincoln não ganha R$100 mil. Então eu prefiro. Então eu vou voltar a colocar as carinhas das crianças aqui, ó. Então olha só, se cada jogador desse recebesse R$100 mil de salário, que não recebe, talvez o Barros seja o maior salário agora, porque o Vasco renovou com ele até 2007, é um salário de profissional para ele. Mas aí vamos botar 6 ganhando R$100 mil, são 12, né, dá R$1,2 milhão. R$1,2 milhão. Só o Alex Teixeira, o Gian Davi, o Lloyd Augusto bate R$1,2 milhão. Então eu fico com 3 pereba ganhando R$1,2 milhão, né, juntos, e mando 12 esperanças de jogadores, de virar grandes jogadores, embora. Parabéns. Isso que é uma gestão inteligente. Precisa economizar? Manda o Alex Teixeira embora, pô. Mas o Alex Teixeira não pode, sabe por quê? O Alex Teixeira é amigo do Coutinho. Pô, eu sou um cara burro, esqueci disso. O cara é amigo do Coutinho.
Não pode ser mandado embora, não pode, não pode. Para mandar o Souza já foi isso aqui, ó, tiveram que conversar muito com o Coutinho, ele fez biquinho, ficou chateadinho. Agora ele não pode mandar o Alex Teixeira, tem que ficar no banco. Ninguém pode tirar o Alex Teixeira do banco, ele tem que viajar, tem que ir no banco, porque ele é o apoio emocional do Coutinho. Ó, que lindo, né? O Coutinho precisa de um apoio emocional para jogar futebol no VAR. É muita frescura, né, não, meu irmão? Não joga nada e quer massagem. E o Coutinho aumentou o salário, renovou com o Vasco e aumentou o salário para R$ 1.800.000. Não joga nada. Não joga nada. Ex-jogador em atividade. Está sempre machucado, sempre bichado. Faz 2 ou 3 partidas boas até agora, desde que voltou. Já está 1 ano no Vasco, fez 3 partidas em 1 ano boa. Em 1 ano ele fez 3 partidas boas, mesmo assim não conseguiu completar 90 minutos em nenhuma delas. Mas fica aí, o Coutinho voltou querendo demais, querendo dar uma volta no pai, né? Tá dando uma volta aqui no pai, porque não joga nada, o Coutinho não joga nada. Eu não sou contra a contratação do Coutinho. Eu acho que tinha que contratar. Eu sou contra agora a renovação, não tinha que renovar. Pô, meu amigo, você não provou, você não jogou nada em 1 ano, você tá toda hora machucado, pra gente não vai dar não. Nós estamos em recuperação judicial, Coutinho. Não dá, tu vai ficar de graça? Então vamos reduzir seu salário. Você tá ganhando 1,5 milhão. Pô, se você quiser ficar por 500 mil, aí tudo bem, cara. Mas você joga pouco, então fazer um contrato de produtividade com você, vamos fazer um outro tipo de negócio aí, porque, pô, tu joga muito pouco, o custo de você é muito alto, cara, não dá não. Mas não dá, sabe, porque ele é parça. Ele é parça. Então, eu tenho o Coutinho que não joga nada, eu tenho o Chico que não consegue jogar por causa de saúde, aí eu tenho o Jean Davi que não joga nada por questão de qualidade técnica, eu tenho o Lodi Augusto que não joga nada por qualidade técnica, eu tenho o Paulinho que não está jogando nada por qualidade técnica, eu tenho o Esforza que nem relacionado mais é por qualidade técnica, eu tenho o Lucas Oliveira, um zagueiro que foi contratado e nunca vai jogar, nem no banco fica, né? Tem o Alex Teixeira, soma isso tudo, vê se não dá muito mais que 1.200.000. E aí, que gestão é essa? Aí a pergunta fica, então, a questão dos meninos da base saírem não é por dinheiro, não é por causa de economia, que o Vasco tem um elenco que você tem focos para fazer economia de salário, você tem focos, é só ser corajoso, criativo, e você tem o que fazer ali para economizar grana. Se o teu problema é dinheiro, você tem que ir no elenco profissional e enxugar a tua folha. Ok, mas isso não foi feito. Falta coragem, falta criatividade, falta conhecimento, falta expertise de futebol. Os caras é muito, gogó, mas na hora de fazer a gestão do futebol não conhece futebol. E aí manda a base embora com essa justificativa. Tá esquisito demais a saída da base. Nunca, eu acho que na história do Vasco, saiu tanto jogador de base, e a maioria na calada da noite, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, só vai descobrir depois, quando vê no noticiário do outro clube, o cara você fala, pô, esse cara é jogador do Vasco. Pô, esse cara não era desse, esse cara não foi da base do Vasco? Foi? Como é que foi essa história? Ninguém sabe como é que foi feita a transação, quando o cara saiu, por que saiu, e ficar ligando para pai e mãe de jogador para poder descobrir o que aconteceu com o cara saiu. Os caras também não podem falar, é tudo muito estranho, cara. Vou te falar uma coisa, eu não apoio isso. Você apoia isso? Você concorda com isso? Você acha que isso está certo? Eu acho que isso está muito errado. Comenta aí o que você acha. Será que eu estou exagerando? Comenta aí. Na hora do almoço a gente vai trazer um novo vídeo aqui, o almoço do gigante. Vamos ver se a gente já traz notícia de campo e bola, porque amanhã a gente vai decidir a vaga contra o CSA lá em São Januário. Os ingressos de arquibancada esgotados. O Vasco já vendeu todos os ingressos. A torcida vai comparecer. Isso é amor. Não recebe nada. A gente não recebe nada. O torcedor do Vasco não recebe nada do Vasco. Nada. Mas está lá, sempre junto, torcendo, gritando, apoiando. E quando dá uma vaia nesses caras que eles merecem, ficam de mimimi. Não gostam não, ficam chateadinhos. É isso. Fique com Deus, um grande abraço, até o vídeo logo mais. Fui. Tchau.